Dois vulcões morando juntos. Casal formado por colérico com colérico. Explosão com explosão. Como é que faz? Talvez você me diga, não faz, né? Pois eu digo, faz. Tem como sim. Fica nesse vídeo que eu vou trazer uma perspectiva diferente. Nessa saga dos temperamentos que eu tô fazendo aqui, até agora eu não falei sobre esse tipo de visão. Com certeza você não ouviu falar. Então, fica nesse vídeo que eu vou estar te explicando exatamente como que a gente faz para lidar, como que a gente faz para blindar e formar numa verdadeira parceria na relação. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Marcos Vinícius e vamos pro vídeo. Só para uma rápida explicação aqui, eu gosto muito de comparar o colérico com o vulcão, como eu falei no início do vídeo, porque é interessante demais, né? A intensidade, o colérico ele é intenso, ele tem bastante energia. E quando explode, você vê, por exemplo, um vulcão em erupção, né? Tudo que tá ao redor dele acaba sendo afetado. Então, quando o colérico explode, cara, sai de perto. E não adianta querer também ficar, enfim, confrontando, conversando, porque explodiu, acabou. É lava pra tudo quanto é lado, né? Mas também é exatamente isso, como eu falei. Consome quem tá ao redor. Mas também trazendo uma notícia boa, eu não sei se você sabe, mas o vulcão ele é importantíssimo para a saúde dos oceanos. Tem um documentário na Netflix falando sobre os oceanos, sensacional, eu gosto de ver essas coisas. E, cara, é interessante, eu não sabia disso, mas é importantíssimo para a vida marinha dos oceanos o pós-erupção, né? Ou seja, o que acontece depois que um vulcão entra em erupção. Enfim, Deus sabe o que faz. Ou seja, se tem colérico, Deus sabe o que faz. Vamos seguindo. Bom, o que rola quando esses dois se encontram, assim, se conhecem e tal? Claro que tem aquela coisa de, tipo, afinidade, né? Ou seja, a mesma pegada, a mesma visão, a mesma intensidade ali, né? E no decorrer do encontro, né, a gente tem a característica dos dois ali, ou seja, a intensidade, a gente tem a alta energia, né? Só que a gente tem essa questão da liderança que o colérico tem, de tomar a frente, de gostar de liderar. Então, normalmente, quem está liderando, manda, né? Ele tem que dar uma direção. Então, às vezes, só que ele, ou seja, na maioria das vezes, ele não consegue discernir alguns momentos. Então ele já fala mandando, mas é porque ele já tá querendo resolver, ele já tá vendo lá na frente, ele já. Enfim. Só que aí é o seguinte, o outro também já tá vendo lá na frente, o outro também lidera, e aí vira um mandando no outro, né? Ou seja, é aí que começa a coisa, porque o colérico, quando ele entra nessa, começa uma questão de guerra, porque ele vê as coisas, ele gosta de desafios, ele gosta. Então ele vê as coisas como cenário de guerra. Então, começou um embate porque o outro também não quer ceder e o colérico tem essa dificuldade de ceder, aí lascou. Porque agora é a briga para ver quem permanece com a opinião, quem permanece com a razão, enfim, quem vai ceder aí primeiro, porque, ou seja, imagine exatamente a palavra que eu usei, cenário de guerra. Então, quando juntos os dois, é uma das primeiras coisas que acontece. Ou seja, também é da característica do colérico de não ter muita paciência, de ser impulsivo em algumas coisas também. Então, por exemplo, para um colérico, alguém que é muito calmo, muito devagar e tal, isso ele tem dificuldade com isso. Mas aí você fala, não, mas a pessoa que tá com ele é colérico também, é pra frente. Sim, mas essa questão da impaciência não é só pra uma pessoa lenta. Eu tô dando um exemplo de uma pessoa lenta. Ou seja, é pior ainda, só que ele tem essa dificuldade com a impaciência, porque ele tá querendo resolver. Só que o outro também tá querendo resolver de uma maneira diferente. Então, os dois vão ficar impacientes um com o outro, né? Então, tem essa questão da cobrança também do um do outro. Então, um quer resolver de um jeito, o outro quer também resolver também. O interessante é que os dois querem resolver, né? É sempre assim. Então, a intenção é sempre boa, porque os dois querem resolver, só que de maneira diferente, pensando diferente, claro, porque são seres humanos diferentes. Só o fato de ser homem e mulher já é totalmente diferente, né? Então, enfim, sendo ser humano já é diferente, sendo homem e mulher mais ainda. E aí pronto. Porque aí vem a impaciência. Porque um quer resolver de um jeito, o outro quer resolver de outro. Como é que faz? E aí você fala, então, é exatamente sobre isso que eu queria estar falando com você. Como é que faz? Vamos lá. Olha, tem uma lei chamada Lei dos Semelhantes e que remédios homeopáticos, por exemplo, para quem não sabe, remédios homeopáticos eles são um pouco inclinados, são um pouco não, estão totalmente inclinados para o natural, fugindo, indo na contramão de remédios de farmácias manipulados, enfim, que de fato fazem mal ao corpo e o que fazem bem ao corpo são remédios naturais. Mas enfim,
Não é que eu domino essa área, não. É que eu fiz um curso da antroposofia onde se falava bastante sobre isso, né? Então, deu pra entender superficialmente. Mas a questão é, aonde isso se aplica nos temperamentos? Eu também tinha essa prática de colocar, às vezes, colérico com colérico, temperamento com temperamento. Por quê? Nesses remédios homeopáticos, o que, que eles normalmente fazem? Eles dão do problema para sanar o problema. Então, o problema é depressão, o que, que o remédio faz? Ele dá um pouquinho disso. Se o problema é ansiedade, ele dá um pouco de ansiedade para poder, né? Ou seja, dá uma explosão para depois vir regulando. Então, é dado o problema do problema para resolver. Uma das maneiras de resolver com as crianças, ou seja, não especificamente crianças, mas eu tô falando assim, os temperamentos, é porque eu tinha os alunos à minha disposição no dia a dia, né? E como eu usava dos temperamentos para poder se comunicar, enfim, entender melhor e ter mais leveza e por aí vai, ser mais assertivo na educação emocional também deles, né? Então, colocar temperamento com temperamento, eles viam o próprio problema no outro. E aí talvez você esteja pensando, é exatamente isso. Então, já que é pra dar do problema pra sanar o problema, já que eu sou o problema, eu vou levar meu problema pra ele que eu vou sanar rapidinho isso aqui na cabeça dele. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos devagar. Calma, caramba. Calma não, vou ter calma depois que eu estourar, entendeu? Bom, a questão é interessante porque nos momentos de conflito e tal, inconscientemente, eles vão vendo o lado negativo que um tem no outro, praticamente reconhece. E uma das melhores maneiras para você lidar com o temperamento, para você vencer seus lados negativos, por exemplo, eu já dei exemplo de uma criança, por exemplo, que é sanguínea e ela tem dificuldade, parece um TDAH, ela tem dificuldade de foco, de concentração, que é algo novo, então ela não dá conta de atividades muito longas e tal. Então o que, que você faz? O problema dele é atividade longa, então você não dá atividade longa, você dá atividade curta. E começa dessa curta e depois você vai aumentando até que ele dê conta. O importante é ele começar e terminar. Então, veja como é que é você dar, entender o problema é esse, então vamos nesse problema. Aonde eu quero chegar com isso? Essa é a vantagem de você ter o próprio temperamento ali com você. Então, você já sabe qual é a dor que o outro tem, porque você tem da mesma dor. Você já sabe qual é o anseio. Começar por aí já é muito bom, porque você fala, não, você precisa. Porque não adianta, gente, a gente tá falando de relação. Se você não tá disposto a conhecer o outro, você tá disposto a afundar seu relacionamento. E convenhamos, se você quer afundar esse, você vai afundar com todos. É melhor até ficar sozinho, se for o caso. Mas eu te falo que andar com alguém é muito melhor, é muito mais leve, porque na medida que você se entrega a isso, o outro vai se entregar também. É maravilhoso. Então, a questão entender desse ponto de vista já é bem melhor, porque você precisa primeiro entender o outro. Só que como você tem um pouquinho do temperamento do outro, então já é mais fácil. Você já sabe o que dói em você, você já sabe que você gosta de tomar a frente. E você já sabe que é ruim, te machuca, quando fica confrontando, quando fica querendo sustentar a verdade, enfim. E você sabe que você não tem paciência também. Olha que interessante, é um excelente caminho. Ninguém é melhor para entender do seu temperamento quem tem o próprio temperamento. Então, começar a pensar por esse lado já seria o primeiro passo, tá? Sem contar que precisa ter acordos. Não adianta, gente, não tem uma outra solução, tá? É praticamente fazer um acordo de quem vai ceder, sabe? De tipo, não, nessa situação aqui, sei lá, situações onde tem embate. Porque, cara, casal tem só seus momentos. Então, é encontrar os momentos que tem de conflito. Você tem que primeiro pegar quais são os conflitos que tem no dia a dia. Ah, normalmente acontece quando a gente sai pra tal lugar, quando a gente tá com tal pessoa, quando a gente decide fazer tal coisa, enfim. Normalmente gera estresse quando o assunto sei lá, futebol, enfim, tempo de qualidade e por aí vai. Então, identificar onde né, e fazer acordo. Até, não, hoje eu vou ceder aqui, o outro vai ceder aqui. E é interessante essa coisa de ceder, porque você fala, não, eu não vou ceder não. Mas, cara, quando você cede, porque quando você tá com alguém, a pessoa te ama, né? E você ama a pessoa. Então, quando você cede, a outra pessoa vê isso, cara, não tem como ela se comparecer. Quando você machuca a outra pessoa, né? Cara, isso dói muito. Você sente muito em você. Então, quando você faz algo. Quando eu já fiz algo com minha esposa que chateou muito, cara, é uma dor horrível. Caraca, se eu pudesse voltar no tempo, eu fazia qualquer coisa pra voltar atrás. Então, entenda que é exatamente isso. Na medida que você cede, o outro também tá inclinado em você, ele vai ver. Né? E esse é sinal de maturidade, de inteligência emocional. Porque você tá trazendo paz. Esse é o caminho da paz, da leveza para a relação, para o dia a dia. Então, fazer esse acordo também ou seja, identificar
pensar por esse modo que, assim, você já sabe o que te machuca e o que é ruim, como é que vem a sua impaciência e tal. Então você já entende, e entender isso, você já vai saber que o outro também é parecido nessas coisas também. Segundo, exatamente, fazer esses acordos, como eu falei. Terceiro, é reconhecer a força do outro, né? Ou seja, é aquilo. Se você também reconhece os erros, você já sabe quais são os pontos positivos que vocês têm dessa energia, dessa força de vamos fazer dar certo e vamos pegar a frente. Então, reconhecer essas coisas também é importantíssimo. Você gostar, porque parte dos conflitos é porque um não tá entendendo e reconhecendo o que o outro tá querendo trazer de bom. A maioria dos conflitos que tem de divergência de opinião não é porque você quer acabar com a vida da pessoa. Você tá falando aquilo porque você quer o mal da pessoa. Não, sei lá, 99%, não sei, né? E essa coisa de trabalhar a escuta, porque a impaciência dos dois não deixa a escuta. Não tem escuta, não tem conversa. Não tem conversa, tem briga. Porque não tem como. A briga é quando você não abre espaço para conversa. E quando você precisa de uma conversa, para ter uma conversa, você precisa ter uma escuta. Entende? Então, é exatamente mudar o hábito, é mudar a forma de pensar, tá? É trabalhar para que isso vá amenizando, criar hábito. E para fechar, se você tá gostando até aqui, não deixa de curtir, vai me ajudar bastante, tá? Se inscreva aqui no canal que eu tô sempre trazendo conteúdo de comportamento humano pro dia a dia, principalmente também para as crianças. Mas continuando aqui, bom, é exatamente isso que eu falei, de o colérico ele precisa trazer um pouco de leveza. Ou seja, vocês precisam ter um pouco mais de leveza, de rir um pouco de si, sabe? Porque a tendência é ser um pouco mais rígido. É a busca pelo objetivo que fica um pouco assim, de querer resolver algumas coisas e tal. E precisa trazer um pouco de leveza. Então, trazer momentos de leveza, de riso, é importante. Vai suavizar a rotina. Por isso que eu falo, por isso que eu trago na minha mentoria não só os temperamentos. Né? O temperamento é um. Você tem no momento de vida, ou seja, momento onde a gente tem alguns tipos de crise de identidade. Tem pessoas que estão, acho que, se eu não me engano, 42 anos em diante, que é o sexto setênio, mas tem uma revisão bibliográfica, ou seja, coisas do passado vêm um pouco mais à tona, coisas da infância, adolescência. Então, os momentos também influenciam. Por isso que eu trago isso para minha mentoria também. As linguagens do amor, porque não adianta só você falar de temperamento, porque os temperamentos, você pode ter, sei lá, 5 pessoas sanguíneas e as 5 pode ter uma linguagem de amor diferente também. Ou seja, para ser assertivo. Inclusive a gestão do tempo, porque se você não tem a gestão do tempo, ou seja, as 3 esferas que tem, que eu trago bastante sobre isso, que é a esfera do circunstancial, que são coisas que não te trazem retorno, esfera da urgência, ou seja, de emergência, que às vezes você só tá na emergência e vamos resolver, e trabalho, né, também acontece isso bastante, e a esfera do importante. Então, assim, são essas coisas que a gente vai deixando de lado, principalmente ali da gestão do tempo, que também vão sobrecarregando e cansando. Né? Então não basta só entender isso, tem que entender também a rotina. Porque quando a rotina cansa, imagina uma rotina cansativa para quem já não tem paciência. Aí o negócio tende a explodir. Bom, eu vou deixar, como sempre deixo aqui nos meus vídeos, um teste de temperamento aqui, tá na bio aqui do canal e vai estar aqui também na descrição do vídeo. É gratuito, tá? Para você saber o teu temperamento e também do filho, porque pais coléricos tende a ter uma cobrança com as crianças, tá? Porque tem essa exigência, o colérico tem isso e tal. E isso é ruim, isso gera um pouco de raiva, gera um pouco de tensão. Então, assim, isso influencia em tudo. Então, também deixa o teste de temperamento para criança também. Dentro da mentoria, eu pego todo mundo junto e alinho isso ali. Então, vou deixar o teste, é gratuito, da criança de 7 anos em diante, tá? Antes disso, tá muito imaturo, então você faz o teste, daqui a um ano pode dar outro resultado, enfim, tá? A criança de 3, 4 anos tem muita coisa construindo. No final dos testes, tem o meu contato. E aí, se você gostaria de entender um pouco como é que funciona, tirar as dúvidas, como é que seria essa mentoria, quantos encontros, como é que funciona e tal, eu vou estar lá pra gente conversar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se você se identifica, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém também, marca aqui a pessoa, ou então envia esse vídeo, vai ajudar bastante. Hoje em dia na correria, gente,
É complicado. Pra gente poder lidar com esse tipo de coisa, parar, porque você tem que parar, você tem que sair dessa rotina da correria. Entendeu? E aí, quando a gente fica na correria, quando a gente para, o que que a gente quer? Ah, vamos comer um pouquinho de dopamina, celular, enfim, né? Vamos ficar rolando um pouco de feed ali pra rir um pouco, pra poder distrair, né? Só que isso não é da esfera da importância. Bom, e até o próximo vídeo.